Propósito é um desejo por algo que está em nosso próprio poder, juntamente com uma investigação sobre seus meios. Toda noite o mesmo sonho. Ele chega em casa ainda antes do sol se pôr e se sente bem disposto. Faz tempo que não precisa mais voltar do trabalho que nem sardinha enlatada, sufocado naquele ônibus lotado. Foi tudo ótimo na empresa. O dia foi uma maravilha. Na sua casa de novela das 8, enquanto a Neide está na cozinha terminando a janta, a sua esposa, toda arrumada, está elegantemente sentada no sofá, o esperando para planejar a próxima viagem. Paris, talvez? De novo? Não. Que tal o Egito? A essa hora, o motorista já foi buscar as crianças na escola. Ele pode aproveitar para relaxar tomando um drink com sua esposa enquanto conversam. A conversa esquenta um pouco. Eles se olham apaixonadamente. Os anos não apagaram a paixão que os uniu. Ele acaricia a nuca dela. Ela toca o queixo dele com os dedos. Os seus rostos se aproximam. Mas uma musiquinha irritante rouba sua atenção. Ele se sente confuso. São 5:30 da manhã e o alarme do celular o arranca daquele sonho e anuncia que é hora de se preparar para o mesmo pesadelo de todos os dias. Ele, é claro, preferiria continuar vivendo naquele sonho, mas não tem o que fazer. A vida é cruel. Pelo menos é nisso que ele acredita, ou prefere acreditar. Deve ser mais cômodo assim. E existe ainda um problema maior. Ele não consegue perceber que aquilo que povoa suas noites de sono não é sonho, é delírio, pura ilusão. Ele deseja as consequências de uma transformação de vida e se esquece de sonhar com a transformação em si. Além do mais, aquela vida idealizada talvez nem faça sentido para ele. Tá mais para um desejo importado, pré-fabricado. No fim das contas, esse delírio só vai tornar sua vida cada vez mais miserável e deixá-lo cada vez mais longe de uma vida de realizações significativas. Ele precisa acordar pela manhã e se manter acordado de verdade durante o dia, durante a vida. Ele precisa descobrir o que faz sentido de verdade para ele. Ele precisa investigar os meios, como Aristóteles nos ensinou na abertura do vídeo. E ele precisa seguir firme nessa busca. Em suma, ele precisa do que chamamos de os 3 P's do sucesso. Não só ele, mas eu também, e você, e todos nós. De nada adianta a gente ter devaneios maravilhosos, sonhar com uma vida mágica, perfeita, e continuar fazendo tudo do jeito que sempre fez e reclamar das dificuldades. Não importa o quão difícil seja a situação em que a gente se encontra. Viktor Frankl passou pela experiência de ser prisioneiro em um campo de concentração nazista e escreveu: "Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Então, te desafio a conhecer os 3 P's do sucesso e mudar sua vida. Cada P desses é um baita palavrão que assusta muita gente, mas que no fim das contas permite que qualquer um possa alcançar o sucesso. Mas atenção, não confunda sucesso com fama ou riqueza. Ter sucesso é alcançar os resultados que seu coração realmente deseja. É ter êxito nas coisas que importam. E para isso, o primeiro P é o P de propósito claro. Afinal, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que o seu coração realmente deseja. Que coisas são essas que verdadeiramente importam para você? Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Sêneca. Isso pode parecer óbvio, e é justamente aí que mora o perigo. Todo mundo sabe o que é para fazer. Todo mundo diz que precisa fazer, mas poucos
realmente fazem. Pensa um pouco. Você consegue dizer quais os seus propósitos em cada área da sua vida? Com total clareza? Mas lembra, né? Eu não estou falando aqui de desejos malucos. O lance aqui é ter propósitos bem definidos. Faz o seguinte, diz aí, quantas vezes você se sentou em silêncio e meditou, fez um brainstorm que seja sobre isso e depois escreveu uma lista de seus propósitos de vida? Desculpa a franqueza, mas se você não sabe onde quer chegar, você simplesmente não vai chegar. Você vai fracassar. Não existe alternativa. Aproveita a frase de Sêneca e imagine-se navegando a esmo no meio do oceano. Isso é viver sem propósito. O professor Alisson, aqui do Super Leituras, explica isso de maneira bastante profunda no curso Areté, Destravando a Excelência. Um programa que ele criou com uma metodologia que garante que qualquer um conquiste essa clareza de propósito de que estamos falando. Método esse que, inclusive, está por trás do sucesso do Super Leituras. Mas vamos com calma, não se preocupe com isso ainda. Vamos conhecer nosso segundo palavrão. Vou te contar que é algo que até arrepia alguns. Muitos sentem tédio diante dele. Outros sentem o estômago embrulhar. E ainda tem os que acham que isso é um atentado contra a liberdade. Mas olha o que Epiteto diz. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria. E então, faça o que você tem que fazer. Dizer a si mesmo o que você deve ser nada mais é que encontrar seu propósito. Mas depois disso, você tem que se colocar em ação. Mas como fazer isso? Como entender o que precisa ser feito para que você chegue lá? Para isso, existe o segundo P, o P do planejamento. É aqui que entra a investigação dos meios sobre a qual escreveu Aristóteles. Eu sei que você já ouviu sobre a importância do planejamento e que até já deve ter tentado, e que provavelmente tenha sido frustrante. Mas você tem que ver isso pela perspectiva correta. Vamos supor que você queira aprender a tocar violão. Bom, para isso acontecer de fato, você tem que 1. Ter o objetivo bem definido. Digamos que você queira aprender a tocar violão não para ser um músico profissional, mas por paixão, porque ama música e quer se dedicar a isso por hobby. Já que você descobriu recentemente que manter um hobby é algo fundamental para a saúde mental. Note que é extremamente importante ter muito claro qual é o objetivo, qual é a meta. E isso está conectado ao primeiro P, que é o propósito. Com isso bem claro, você deve ao menos saber 2. Como você vai estudar? Qual o método? No caso, o que será a melhor opção de estudo para você? Presencial, online, em grupo, professor particular? É importante avaliar bem essas opções. 3. Quanto tempo você tem disponível? Você deve pensar no tempo semanal e, feito isso, deixá-lo agendado e reservar ainda horários para praticar. 4. Qual o investimento? Você tem o recurso para custear? Você vai ter que sacrificar alguma coisa para poder investir no curso e na compra do próprio instrumento? Será que existem custos adicionais? Livros extras, transporte até a escola? 5. Quais são os riscos de algo planejado dar errado? Tenha em mente que podem acontecer imprevistos e você precisa aprender a contorná-los. Bom, feito esse planejamento básico, você vai poder tomar decisões mais acertadas e as chances de você começar de fato e não desistir, de superar imprevistos e ainda fazer bem feito vão aumentar bastante. Ou seja, as chances de se ter sucesso são grandes. Agora, para o último grande P, veja essa frase. Você pode se imaginar em 10 anos se, em vez de evitar as coisas que você sabe que deveria fazer, você realmente as fizer todos os dias? Isso é poderoso. Jordan Peterson.
O terceiro P do sucesso é a perseverança, a capacidade de não desistir apesar das dificuldades, apesar da demora em ver o resultado e, principalmente, depois que passa a empolgação. Se você tem sonhos difusos parecidos com o da nossa história, você nunca vai conseguir a força para perseverar. Só existe motivação verdadeira, capaz de superar as adversidades, a ansiedade, incertezas, preguiça e medo, quando o propósito é muito claro. Descobrir o propósito é também descobrir do que você é feito, os fardos que você, e somente você, é capaz de suportar. Bom, agora, como na citação de Peterson, você tem o poder em suas mãos. Mas veja bem, é preciso escolher fazer o que você sabe que deveria fazer todos os dias, pois só de vez em quando, tipo começo do ano ou segunda-feira, não adianta nada. E normalmente, o que derruba as pessoas é a falta do primeiro P, o do propósito. Afinal, ele é a base de tudo. Então me diz uma coisa, você deseja mesmo encontrar seus propósitos e mudar os rumos da sua vida para sempre? Você tem coragem de abrir essa porta? Eu estou perguntando porque esse é um caminho sem volta. Se você está mesmo disposto, vamos te dar a nossa chave, o nosso método. Ou melhor, mais que isso. Além do método, vamos te oferecer um acompanhamento que vai garantir que após 30 dias seguindo nossa mentoria, você vai sair com seus propósitos definidos. Preencha o formulário que preparamos nesse link e aproveite a oportunidade de ficar cara a cara com o Alisson e comigo, o Alex, guiando os seus passos durante essa jornada. Mas cuidado! Depois desses 30 dias, os seus sonhos podem acabar se tornando realidade. Grande abraço e até a próxima!